Exílio em Izu. O mensageiro me entregou os bolinhos de arroz envoltos em folhas de bambu, saquê, arroz seco, pimenta, papel e outros artigos que o Senhor teve a preocupação de me enviar. Ele também transmitiu-me o comunicado do Senhor de que esses oferecimentos devem ser mantidos em sigilo, o que compreendo perfeitamente. No 12º dia do 5º mês, cheguei como um exilado àquela enseada da qual nunca ouvira falar. Quando saltei do barco, ainda me sentindo mal, o Senhor gentilmente cuidou de mim. Que laços kármicos teriam providenciado nosso encontro? Será que no passado o Senhor foi um devoto do Sutra de Lótus e por essa razão agora, nos últimos dias da lei, renasceu como Funamori no Yasaburo e sentiu-se comovido com a minha situação? Para um homem, essa atitude é aceitável, mas para sua esposa, uma mulher casada, não. No entanto, ela ofereceu-me alimentos, trouxe-me água para lavar as mãos e os pés e tratou-me com grande consideração. Só posso descrever o gesto dela como extraordinário. O que o levou a acreditar fervorosamente no Sutra do Lótus e a fazer oferecimentos a mim durante os mais de 30 dias em que estive nesse local? Fui mais odiado e ofendido pelos administradores e pelas pessoas da região do que em Kamakura. Havia os que olhavam irados e os que se incham de ódio só de ouvir meu nome. E mesmo quando aí cheguei, no 5º mês, época em que o arroz é escasso, o Senhor alimentou-me às escondidas. Teriam meus pais renascidos num local chamado Kawana, em Ito, na província de Izu? No 4º volume do Sutra do Lótus, lê-se: enviarei homens e mulheres de pura fé para fazerem oferecimentos aos mestres da lei. Esta passagem significa que as divindades celestiais e as divindades benevolentes assumirão várias formas, como as de homens e de mulheres, e farão oferecimentos para ajudar os praticantes do Sutra do Lótus. Não há dúvidas de que isso se refere ao Senhor e à sua esposa, que nasceram respectivamente como homem e mulher de pura fé e fizeram oferecimentos a Nichiren, o mestre da lei. Por ter escrito ao Senhor em detalhes numa outra ocasião, serei breve nesta carta, mas gostaria de mencionar algo em particular. Quando o administrador dessa região me enviou uma solicitação para orar pela recuperação da saúde dele, fiquei em dúvida se deveria aceitar, mas, como ele demonstrou ter um pouco de fé em mim, decidi que oraria ao Sutra do Lótus. Desta vez, não vi razão para que as 10 filhas demônios não unissem forças em meu auxílio. Assim, orei ao Sutra do Lótus, a Shakyamuni, a muitos tesouros e aos Budas das 10 direções e também à deusa do Sol, Hachiman, e a outras divindades maiores e menores. Estava convicto de que todos considerariam meu pedido e me mostrariam algum sinal. Com certeza eles jamais me abandonariam e sua resposta seria tão cuidadosa quanto a de uma pessoa que apalpa uma região do corpo dolorida ou irritada. E como pôde ser constatado, o administrador se recuperou. Em gratidão, ele presenteou-me com uma estátua do Buda que fora apanhada no mar junto com peixes numa rede. Ele fez isso porque finalmente conseguiria vencer o sofrimento da doença que com certeza havia sido infligida pelas 10 filhas demônios. Esse benefício sem falta também se estenderá ao Senhor e à sua esposa. Os seres vivos, assim como nós, habitam o mar dos sofrimentos, do renascimento e da morte desde o tempo sem início. Mas, quando se tornam devotos do Sutra do Lótus, compreendem que seu corpo e sua mente existem desde o infinito passado e são inerentemente dotados da natureza eterna e imutável. Despertam para a própria realidade mística com a sabedoria mística que possuem e adquirem o corpo do Buda, tão indestrutível quanto o diamante. Como poderiam então ser diferentes do Buda?
O Buda Shakyamuni, o Senhor dos Ensinamentos, a causa de partículas de pó de incontáveis grandes sistemas de mundos, disse: eu sou o único, capaz de resgatar e proteger os demais. Essa frase diz respeito a seres vivos como nós. Esse é o ensinamento do Sutra do Lótus dos 3.000 mundos num único momento da vida. E a conduta expressa na frase eu sempre estou aqui ensinando a lei, embora existam um Sutra do Lótus e um Buda Shakyamuni tão admiráveis, os mortais comuns não têm consciência disso. A passagem, as pessoas de mente distorcida não conseguem me ver mesmo quando estou bem perto delas, que consta no capítulo A Extensão da Vida, refere-se a isso. A disparidade entre a ilusão e a iluminação é como aqui distingue as 4 descrições do bosque de árvores sal. A expressão Buda dos 3.000 mundos no único momento da vida significa que todo mundo dos fenômenos atinge o estado de Buda. O demônio que apareceu diante do menino Montanha de Neve era Chakra, disfarçado. O pombo que pediu proteção ao rei Shibi era a divindade Vishakavaman. O rei Brilho Universal, que retornou ao palácio do rei Pés Marcados para ser executado, era o Buda Shakyamuni, o Senhor dos Ensinamentos. Embora os olhos dos mortais comuns estejam cegos para esses fatos, os do Buda conseguem percebê-los. Uma passagem do Sutra declara que há caminhos no céu pelos quais os pássaros voam e caminhos no mar pelos quais os peixes nadam. Uma estátua de madeira do Buda é um Buda dourado e um Buda dourado é uma estátua de madeira. O ouro de Aniruddha transformou-se em uma lebre e então em um cadáver. Na palma da mão de Mahanama, mesmo os grãos de areia transformavam-se em ouro. Esses acontecimentos fogem à compreensão humana. Um mortal comum é um Buda e um Buda é um mortal comum. Eis o significado do princípio dos 3.000 mundos no único momento da vida e da frase desde que eu, de fato, atingi o estado de Buda. Nesse caso, talvez a grande iluminado mundialmente reverenciado, o Senhor dos Ensinamentos, tenha renascido e me ajudado na pessoa do Senhor e de sua esposa. Apesar de a distância entre Ito e Kawana ser curta, nosso coração é mantido afastado um do outro. Escreva esta carta pelo bem do futuro. Não discuta o conteúdo com as demais pessoas. Peço-lhe, no entanto, que pondere sobre tudo o que falamos. Se alguém souber algo de que tratamos, a situação poderá ficar difícil para o senhor. Guarde essa carta no coração e jamais comente sobre ela. Com a mais profunda consideração, Nam-myoho Renge-kyo, Nichiren, no 27º dia do 6º mês do 1º ano de Kocho, 1261. Enviado a Fanamori e a Zaburo.